Olá, tudo bem? Todos tranquilos? Passaram bem da semana passada? Saúde boa, tudo em paz? Vamos comentar sobre o tão temível zumbido, né? Quando a gente ouve falar em zumbido, a primeira coisa que vem à cabeça é melhor não ter, que se eu tiver eu não vou ter cura. Não é bem assim, né? A primeira coisa, que também nunca é muito fácil de identificar, é a causa desse zumbido. A maior possibilidade é que seja devido a um problema auditivo. Isso pode ser tanto no seu ouvido externo, como no seu ouvido médio, como no seu ouvido interno. Esse diagnóstico de localização não é difícil saber. Um exame físico mostra se é no ouvido externo. Seria o quê? Cerume. E uma audiometria e uma imitanciometria, que são com exames relativamente simples, quase todos os otorrinos têm na sua clínica privada e tem no Sistema Único de Saúde também, é um exame simples que vai mostrar como é que está o seu ouvido médio, o martelo, a bigorna, o estribo, a pressão da trompa de Eustáquio, e vai mostrar também como é que está o seu ouvido interno, a cóclea e o seu nervo auditivo, ou seja, se você tem uma lesão atrás da cóclea, que a gente chama de retrococlear. Você faz uma audiometria e aparece alguma coisa, se for no ouvido médio, seria uma rigidez dos ossículos, existe cirurgia para isso. Se for no ouvido interno, é um desgaste do nervo auditivo ou de um desgaste nas células da cóclea. E para isso também existe não uma cirurgia, a não ser que você tenha uma perda total, e aí existe a cirurgia do ouvido biônico, do implante coclear, né? Agora, se você tiver, por exemplo, uma perda provocada por exposição prolongada a ruído, uma degeneração provocada pela idade, por medicamento, pelo trabalho, alguma coisa assim, existe sempre a possibilidade de você colocar um aparelho auditivo. Mas o aparelho auditivo não é para ouvir melhor? Também. Mas os estudos sobre zumbido não param, né? Existem inúmeras formas de manifestação do zumbido. A gente chama de zumbido, mas pode ser um barulho de uma panela de pressão, de uma lâmpada fluorescente, de um apito de trem, de uma asa de borboleta, do coração batendo, de um chiado. Existem diversas maneiras, né? Diversas manifestações. Inclusive tem pessoas que têm mais de um tipo, ou que tinham um tipo e de repente apareceu outro associado. Nesses casos, já se deu uma enormidade de medicamentos. Já apareceram medicamentos de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é forma, local. Algumas pessoas fizeram ozônio, outras fizeram infiltração de cortisona. Existem várias teorias, mas nenhuma que você pode dizer, esse remédio vai acabar com o seu zumbido. Voluntários presidiários nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, que tinham zumbido, fizeram uma experiência e cortaram o nervo da audição desses indivíduos. Lógico, obedecendo todo a um processo burocrático do país deles. E a pessoa continuou com o zumbido, né? Seria mais ou menos o equivalente àquelas pessoas que são amputadas de perna, que continuam tendo a dor, que é chamada de dor fantasma. Então a pessoa perdia a audição e o zumbido permanecia, tá? Então surgiram os medicamentos que no começo eram 3 vezes por dia, depois 2 vezes por dia, depois 1 vez ao dia, depois associação entre vasodilatadores, o que dilata o aparelho do vaso, o que aumenta a velocidade de escoamento do sangue, e efetivamente nada resolvia. Aí começou uma segunda parte, vamos dormir com o barulho ligado.
Você deixa a televisão fora de canal, né? E fica aquele chiado, se coloca a televisão num barulho que vai mascarar o teu. E aí você consegue dormir. Com a televisão tendo timer, com o rádio tendo timer, fica fácil. Mas você tem que lembrar sempre que a imensa maioria das pessoas que têm zumbido são pessoas de uma idade um pouco mais avançada, meia idade e terceira idade, e tem um companheiro ao lado, que vai ter dificuldade para dormir com um barulho. Aí você começou a pensar num barulho no travesseiro. Olha, eu vou colocar um barulho no travesseiro, só você que vai ouvir, coisa e tal, mas também definitivamente não. E hoje, o que aparentemente funciona, o que aparentemente resolve, tá, é um aparelho auditivo que vai emitir um som, que vai neutralizar esse som que você tem. Tem um probleminha também. Que hora que você tem maior dificuldade com o zumbido? Na hora que está silêncio. Que hora que está silêncio? À noite. Então você vai ter que dormir com esse aparelho. Então não é qualquer aparelho que pode resolver isso aí. Então essas são as maneiras de se conviver. Inclusive existem alguns manuais que a gente encontra de algumas empresas de aparelho, de algumas clínicas de aparelho, que é vivendo com o zumbido, aprendendo a viver com o zumbido. Algumas pessoas conseguem. Tem gente que chega aqui e fala, eu tenho zumbido, mas não me atrapalha. E tem gente que chega aqui e fala, esse zumbido está me deixando louco, eu não sei mais o que eu faço. Então, a imensa maioria dos casos de zumbido são provocados por problema auditivo. Mas não é só isso. Existem problemas neurológicos que podem dar zumbido. Existem medicamentos, especialmente alguns medicamentos para hipertensão arterial que podem dar zumbido. E existem os distúrbios na articulação temporomandibular, que também podem ser responsáveis pelo zumbido. Uma vez que você fez o diagnóstico, você parte em direção à tentativa de tratamento. A alternativa existe, se não para desaparecer, pelo menos para que você possa viver bem com o zumbido.